Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele e no vídeo de hoje nós vamos ver as operações com as frações algébricas, né? Então, antes de eu falar das frações algébricas, que são essas que envolvem letras, digamos assim, né? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que nas frações as operações são iguais, tanto nas algébricas quanto nas frações normais que não têm letras. Então, tanto a adição, subtração, vocês verão que nós vamos ter que tirar mínimo quando os denominadores são diferentes. Na multiplicação e na divisão é aquela operação igual, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Na divisão invertemos, né, transformando numa multiplicação ou diretamente multiplica cruzado também, tá? E da mesma forma que nós trabalhamos numa fração normal, que temos que simplificar o resultado final, isso acontece com as frações algébricas. Então, por isso que eu peguei um exemplo aqui para vocês bem fácil, assim, sem ser uma fração algébrica, só para a gente poder estar trabalhando e vocês observarem que o conceito é o mesmo, tá? Então, aqui, quando nós resolvemos adição e subtração e são diferentes seus denominadores, o primeiro passo é tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, nós vamos lá, tiramos o mínimo, tanto do primeiro quanto do segundo denominador, no caso do 2 e do 3, e dividimos pelos números primos. No caso aqui, o primeiro é o 2, vai ficar 1 e 3. E depois, o próximo é o próprio 3, então, vai ficar 1 e 1. O que nós fazemos aqui? Multiplicamos 2 vezes 3 é 6, então, 6 é o menor múltiplo entre 2 e 3. Aí, nós reescrevemos, né, pessoal? Então, reescrevemos com o mínimo múltiplo comum e fazemos aquela operação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3, né? 6 dividido por 3 dá 2. Aí, nós multiplicamos, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Aí, vamos lá, repetimos o denominador, no caso é o 6, né? Então, o resultado vai ser sobre 6. E aqui somamos, ou diminuímos, né? Depende do sinal. Nesse caso, 3 mais 2 é 5. E aqui está o resultado, 5 sextos. Com as letras, a operação é da mesma forma. Tira mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois, junta os semelhantes e repete o mesmo denominador, tá? Eu tô fazendo aqui porque a hora que misturar com letras, para vocês verem que o operacional é igual, ou seja, na adição e subtração tira mínimo, na multiplicação resolve lá, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, nesse caso, na multiplicação, o resultado ficaria 2 sextos. Isso acontece com as letras também. Se tem letras que dá para cortar, simplificar, nós fazemos o procedimento. Nesse caso, são múltiplos de 2, então, nós vamos lá, simplificamos tudo por 2, que ficaria aqui 1 terço, né? Então, a fração 1 terço é o resultado. E aí, aqui, quando vem para a divisão, então, a divisão você pode pensar de duas maneiras, você vê o que é mais fácil para você. A divisão, na verdade, é o contrário da multiplicação, é o oposto. Eu inverto a última fração e troco o sinal. Então, escreve 1/2, novamente, 1/2. Trocamos o sinal de divisão por multiplicação e invertemos a fração, né? Então, vai ficar aqui, o 3 sobe e o 2 desce, vai ficar 3 meios. Pronto, então, inverte a última fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e resolve da mesma maneira que nós resolvemos a multiplicação. 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4. Aqui não dá para simplificar, esse é o resultado. Se você já faz o processo da divisão, gosta de fazer mais rápido, a dica que eu te dou é só multiplicar cruzado na divisão. 1 vezes, olha para vocês verem, ó, 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4. Dá o mesmo resultado, né? Mas se você gosta de fazer o procedimento passo a passo para não confundir, então, escreve a primeira fração, troca o sinal e inverte a última fração, resolve da mesma maneira da multiplicação. Então, pessoal, tudo que nós fizemos aqui, por que eu dei um exemplo simples assim? Porque todo esse exemplo nós vamos seguir agora, tá? Nós vamos lá e vamos tirar mínimo múltiplo comum. Então, como que eu tiro o mínimo múltiplo comum? Ó, por exemplo, aqui eu tenho que somar 1 sobre x mais 3 sobre 4y.
Primeiro passo é uma adição, então eu tenho que ir lá e tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos tirar esse mínimo múltiplo comum, então. Aqui, nós colocamos o x e nós colocamos o 4y, correto? Primeira coisa, quando você for tirar mínimo, nós vamos dividindo pelos números, né? E aí, no final, dividimos pelas letras. Então, começa pelos números aqui. O 4 é múltiplo do 2, número primo 2, correto? E aqui, o x não dá para dividir, a gente escreve de novo. 4y dividido por 2 vai sobrar 2y. Dá para dividir por 2 de novo, é o próximo número primo, então nós repetimos o 2. O x continua ali, porque não dá para dividir, é igual no mínimo múltiplo comum, não dá para dividir, só escreve. 2y dividido por 2 vai sobrar 1y, né? Somente o y ali. Depois que você fez o procedimento aqui com os números, agora vai para as letras. Olha só, x vai dar para dividir por quanto? Pelo próprio x. X dividido por x, 1. Encerrou esse lado. Aqui, né, escrevemos o y mais uma vez, então. Escrevendo o y, por quanto que eu vou poder dividir para dar um resultado? Pelo próprio y. Então, divide pelo y. E aqui, chegou no resultado 1. Encerrou. Quando encerra, da mesma maneira, até vou voltar aqui, ó. Da mesma maneira que nós fizemos a multiplicação, nesse caso 2 vezes 3, deu 6, quando tem letra também, nós só multiplicamos. Então, aqui, pessoal, olha só. Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, o resultado vezes x, o resultado vezes y. Então, fazendo isso daqui, ó, vou montar aqui só para ajudar vocês a entender melhor, né? Que a primeira vez tem que fazer um pouquinho mais devagar, depois você já consegue fazer cálculo mental. Esse é o menor múltiplo comum entre x e 4y. Então, o resultado é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x vezes y, 4y. Então, o resultado é 4xy. Esse é o menor múltiplo comum. Ó, se vocês observarem, o mínimo múltiplo comum ficou igual aos dois denominadores juntos, tá? Quando são letras diferentes, acabam ficando como se fosse a soma das duas letras ali, tá? Mas a gente faz um procedimento para vocês aprenderem. Então, foi 4xy. O que que nós vamos fazer aqui? Reescrever, igual nós fizemos aqui normalmente, né? Então, nós reescrevemos. Deixa eu pegar aqui a caneta da mesma cor ali. Coloco o sinal de igual e escrevo para ajudar, né? Para facilitar. 4, coloco na ordem. X, ordem alfabética. Y. Coloco o sinal que tem ali. No caso, sinal de mais, poderia ser o de menos também. Repito. 4x, y. O que nós vamos fazer o próximo procedimento agora? Como nós fizemos aqui. Depois que nós tiramos o mínimo múltiplo comum, nós substituímos os novos denominadores, aí nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. É isso que nós faremos. Nós vamos pegar aqui o 4xy, dividir por x e o resultado multiplicar por 1. 4xy, o resultado dividir, né, por 4y e o resultado multiplicar por 3. Então, a lógica, o operacional é igual de uma fração normal, tá? Só prestar um pouquinho mais de atenção para fazer certinho ali e depois não tem erro. Então, eu vou pegar agora 4xy dividido por x. Vou colocar ele aqui. Dá para fazer de cabeça ou quem tem dificuldade para fazer esse tipo de operação, coloca num rascunho ali e faz, tá? E aqui, 4xy dividido por 4y. 4xy dividido por x vai eliminar o x, vai sobrar 4y. 4xy dividido por 4y vai eliminar o 4 e o y, vai sobrar apenas o x. Então, ó, só para vocês observarem, vou fazer aqui embaixo. 4xy dividido por x. O que que acontece aqui? Corta o x, que tem o mesmo expoente, e vai sobrar 4y. Viram? Então, por isso que eu falei, se você não consegue fazer de cabeça, ter essa visualização aqui, faz num rascunho, pega o resultado ali e escreve para depois fazer a próxima multiplicação, tá? Aqui, ó, para vocês observarem, então, o que que eu fiz? Mesmo procedimento. Deixa eu apagar aqui para não ficar tanta letra junto, né? Então, aqui,
4, eu pego o mínimo, lembrando que nós estamos trabalhando com o menor múltiplo comum. 4xy, e eu vou dividir por 4y, ó. Dividir por 4y. O que vai acontecer aqui nessa operação? Cortou, 4 dividido por 4 é 1, então basicamente corta, o que sobra? Apenas o x. Por isso que aí nós vamos pegar agora esse x e depois multiplicar com 3, ok? Então, é isso aí, pessoal, não é difícil, é só fazer com calma que dá tudo certo. Então, vamos lá. 4y dividir pelo de baixo, multiplico pelo de cima o resultado. 4y vezes 1, 4y. X vezes 3, 3x. Agora, nós finalizamos, né? Então, para finalizar a conta, ó, igual nós fizemos aqui. Por isso que eu gosto de dar um exemplo mais fácil com números, para depois vocês verem que é a mesma coisa. O que nós fizemos aqui? Repetimos o denominador e somamos os numeradores. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, deixa eu ver, eu quero dar mais um espacinho aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, para não ficar muito apertado, tá? Então, eu vou pegar esse resultado aqui, vou escrever aqui embaixo, ok? Acho que fica melhor, né? Então, vamos lá. Repito o denominador, 4xy. E agora, somamos os numeradores. Então, 4y mais 3x, não vai ter como somar, são diferentes. Eu só simplesmente vou escrever aqui, ó. 4y mais 3x. Como não dá para simplificar, só daria para simplificar se fosse o mesmo conjunto de letras juntinho, né? Se fosse xy aqui ou xy daí sim, mas nessa situação que são diferentes, não tem como somar, esse vai ser o resultado. Tá? Então, olha só, vocês viram que acaba sendo a mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que vocês só precisam aprender é tirar mínimo. Tirar o mínimo múltiplo comum. Isso a gente vai praticar depois, mais um pouquinho, tá? Agora, nós vamos fazer essa operação aqui, ó. A sobre 3 mais B sobre A. Então, como que nós fazemos? Primeiro passo, se é uma conta de mais ou menos e são diferentes, tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 3 e A vai ser 3A, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. 3 e a letra A. Dá para dividir pelo primeiro número primo, 3. Aqui vai dar 1, já encerrou. O A não dá para dividir, eu escrevo de novo. Próximo que vai dar para dividir, a letrinha A. Então, 1 e 1 terminou a conta. 3 vezes A, 3A. O que nós vamos fazer agora aqui? Substituir os denominadores. Coloca 3A embaixo de todos. Próximo procedimento, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. Então, vamos lá. 3A dividido por 3 sobra A. 3A dividido por A sobra o 3, tá? Elimina o A. Então, aqui, A vezes A ao quadrado. 3 vezes B, 3B. E aí, o resultado, vou colocar aqui, o resultado, ó. Resultado, nós escrevemos, então, né, o denominador, no caso, 3A, e vemos se dá para somar. Como não vai dar para somar, nós só repetimos ali. A ao quadrado mais 3B. E aqui está a resolução da nossa conta. Nem sempre vai dar para simplificar. Nessa situação também não dá para simplificar. Para por aqui, tá? Então, é isso aí, gente. Adição e subtração é só pensar, fazer com calma ali, tirar o mínimo múltiplo comum. O que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero só treinar o mínimo múltiplo comum, que eu acho que isso é necessário. E aí, depois eu vou explicar a multiplicação e a divisão, que vocês vão ver que é igual das frações normais, lá nas frações algébricas. É o mesmo procedimento, tá? Então, eu vou agora fazer uma atividade lá no livro de vocês. Então, aqui, pessoal, é a página 27, tá? Se vocês observarem, é lá na página 27 a questão 3. Eu vou escolher alguns para fazer e outros eu vou deixar para vocês estarem praticando. Aqui tá pedindo para tirar o mínimo múltiplo comum. É isso que nós vamos fazer.
Vou escolher aqui a letra D e a letra F, para não fazer todos, eu vou deixar para vocês finalizarem. Então, a letra D, né? Como que eu faço para tirar? Aqui é só tirar o mínimo, pessoal, aqui não é para, não tem frações, é só para praticar essa parte de tirar o mínimo. Então, eu tenho 8x ao quadrado, y ao cubo, eu tenho que tirar mínimo também, eu tenho 14, m ao quadrado, e n ao cubo, e temos também o 63, né? 63 ao cubo e x expoente 4, na quarta potência. Agora, nós temos que tirar aqui o mínimo. Eu sei que tem pouco espaço aqui, vou tentar melhorar aqui o espaço. Isso. Então, vamos lá, pessoal. A mesma coisa, o mesmo procedimento. Então, nós olhamos para os números primeiro, tá? Tiramos o mínimo só dos números e depois começamos a trabalhar com as letras. O menor, então, número primo que dá para dividir é o 2, porque aqui o 8 vai ser divisível por 2 e o 14 também. Então, aqui, para eu não ficar escrevendo todas essas letras de novo, pessoal, eu vou só fazer com os números e copiar as letras no final, tá? Que é um pouquinho chatinho ficar escrevendo aqui com o lápis. Então, aqui, 8 dividido por 2 é 4. Copia tudo isso dali de novo, tá? Quando vocês forem fazer no caderno. 14 dividido por 2 é 7. Copia todas as letrinhas. O 63 não vai dar, então escreve de novo 63. Deixa eu só deixar com a mesma cor para vocês verem que não deu para fazer. Deixa o 63 com todas as letras. Vai dar mais uma vez por 2, né? Porque aqui nós temos o 4. Divide por 2. Escreve tudo de novo. O 7 agora não vai dar por 2, então deixamos o 7 com todas as suas letrinhas. O 63 também não dá, com todas as letrinhas. O próximo que vai dar para continuar aqui nessa divisão é o próprio 2, mais uma vez por 2, né? E agora encerra aqui, o número vai dar 1. Porém, vai vir todas as letrinhas ali. Então, agora eu vou escrever, tá? X ao quadrado, y ao cubo, né? O 7 não deu, então vou escrever 7, coloca as letrinhas. É bom vocês irem escreverem todas se vocês quiserem, tá? M ao quadrado, N ao cubo. E aí o 63, né? 63... Vai dar aqui para fazer vai dar para escrever de novo, eu vou colocar aqui. A ao cubo, x no expoente 4. Aqui tem que tomar cuidado para não esquecer ou copiar errado alguma letrinha, tá? O que vocês vão fazer? Vão olhar o próximo número que vai dar para dividir. Então, nesse caso, o próximo número seria o 3, né? O 63 dá para dividir por 3. Aqui vai copiar todas as letras. O 7 não vai dar para dividir, vai copiar o 7 com as letras. O 63 dividido por 3 vai dar 21, correto? É, né? 21. Copia todas as letras. Vai dar mais uma vez por 3. Aqui vai copiar todas as letras. O 7 continua com todas as suas letrinhas. O 21 dividido por 3 agora vai dar 7 com todas as letrinhas. Para finalizar, o último número, então, é o 7, né? Deixa eu só trocar, deixar tudo na mesma cor. Vai dar para dividir. Opa! Achei que estava apagando, estava escrevendo, pessoal. Vai dar para dividir aqui por 7, né? E aí, acaba com as operações com os números, né? Então, vai ficar 1, 1 e 1. Porém, até agora, eu fiz o mínimo múltiplo comum somente do 8, do 14 e do 63. Agora, sobra todas as letras para eu fazer, tá? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou copiar as letras de novo aqui. Então, o primeiro conjunto aqui é x, é como se tivesse um 1 do ladinho, né? X ao quadrado, y ao cubo. Ao cubo, né? Do lado, o que sobrou aqui? M ao quadrado, N ao cubo. N ao cubo. E aqui do ladinho, A ao cubo.
e x na quarta potência. Então, por enquanto, ainda não trabalhei com as letras, né? Se vocês observarem, só trabalhamos com os números. A partir de agora, nós vamos começar a tirar o mínimo múltiplo comum das letras. Então, primeiro você tira dos números e depois das letras, tá? Deixa eu escolher uma outra cor aqui para não misturar muito. Aqui. Então, vamos por ordem alfabética. Qual é a primeira letra que aparece aqui? A. Eu vou dar uma dica. Você pode dividir por A, depois por A, depois por A. Ou vir direto por A ao cubo, que é mais rápido. E é isso que a gente vai fazer, porque essa operação está bem grande. O resto não dá para dividir por A. Então, você escreve tudo de novo. Ó, escreve ali. X ao quadrado, y ao cubo, m ao quadrado, n ao cubo. E aqui, A ao cubo dividido por A vai desaparecer, vai ser como se ficasse 1 apenas. Sobra o x no expoente 4. Não tem mais a letrinha A, a gente vai para a próxima letra. Se você quiser, pode seguir a ordem alfabética aí. A próxima letra da ordem seria o M, né? O M aqui só aparece uma única vez, M ao quadrado, então você pode dividir por M e por M. Ou, para ser mais rápido, vai direto pelo M ao quadrado. Quando dividir pelo m ao quadrado, vai eliminar aqui. O que vai sobrar? O resto que não deu para dividir, escreve de novo. X ao quadrado, y ao cubo, vírgula, o que sobrou? N ao cubo e o x no expoente 4. Próximo vai ser o n. Não tem outros n's, então vou colocar direto n ao cubo. Vai eliminar aqui o n. Em seguida, vem o x, porém eu tenho x ao quadrado e x na quarta potência. Então, aqui tem que prestar atenção, você divide pelo menor primeiro. X ao quadrado. Então, dividindo por x ao quadrado, esse vai desaparecer, vai sobrar o y ao cubo. Aqui vai diminuir o expoente, então x no expoente 4 dividido por x no expoente 2 vai ficar x no expoente 2, né? Diminui os expoentes aqui, 4 menos 2 sobra 2. Divide novamente por x ao quadrado e aqui vai eliminar esse x. E o último que sobrou, y ao cubo. Você vai dividir direto para ir mais rápido por y ao cubo, cortou. É um pouquinho chatinho, demorado, mas assim depois fica mais fácil. É isso que eu quero mostrar para vocês. Na realidade, nós tiramos o mínimo múltiplo comum dos números e as letras, pessoal, eu já vou mostrar uma tática aqui para ser mais rápido para vocês. Então, só vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, né? 24 vezes 3. Eu vou pegar a calculadora aqui para ir mais rápido. Calma aí, pessoal. Aqui já estamos, deixa eu ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3 e vezes 7, né? 24 vezes 3 vezes 7. 504, deixa eu conferir. 21 vezes 24. 504. Então, aqui o resultado dos números, 504. Então, no mínimo múltiplo comum, 504 é o valor dos números. E as letras, nós só copiamos todas elas, né? Então, A ao cubo. M ao quadrado, colocando sempre na ordem. M ao quadrado. N ao cubo. Pessoal, fica até o final da aula que eu vou dar uma dica bem mais rápida que fazer o mínimo múltiplo comum assim, tá? O x, eu tenho expoente 2 e eu tenho vezes 2. Então, na verdade, a gente vai multiplicando todos eles. Aqui vai ficar x no expoente 4, tá? X no expoente 4 e o último, y ao cubo. Aqui está o resultado. Vou vir aqui nessa letrinha D e vou escrever só para eu mostrar para vocês que tem um método bem mais rápido. Então, beleza, escrevo lá o 504, A ao cubo, M ao quadrado, N ao cubo, X na quarta potência e y ao cubo. O que eu quero mostrar para vocês agora que vem a regrinha de ouro? Isso aqui é um presente para vocês. Na realidade, olhem para as letras aqui. O que nós fazemos? Nós só tiramos o mínimo, é a maneira mais fácil. Tira o mínimo só dos números
Tirando o mínimo aqui, já dá 504, beleza? Agora, olha para as letras e coloca elas em ordem alfabética. Sempre no maior expoente. A ao cubo. A ao cubo. M ao quadrado tem um maior? Não. Então, escreve ele mesmo. M ao quadrado. N ao cubo. Escreve aqui. N ao cubo. Olha só, o mínimo múltiplo comum dá para fazer bem mais rápido. O x, aí você tem um que está ao quadrado e o outro na quarta potência. Você copia o maior expoente, que é o que vai dar no mínimo. X na quarta potência. E o y, o maior expoente é ao cubo, então ao cubo. Na realidade, a gente nem precisa fazer todo esse procedimento aqui. Eu fiz para ensinar vocês, tá? Você pode só fazer, depois que você aprender, né, o procedimento com os números e aí com as letras só copia. Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer a letra F bem rápido agora, só para vocês verem como é fácil de fazer. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Letra F. Então, eu tenho aqui, deixa eu reduzir. A letra F, eu vou tirar o mínimo aqui do 12, do 16 e do 20. Só dos números, olha para vocês verem. Aqui, dá para dividir por 2, né? Que vai ficar 6, aqui vai ficar 8 e aqui 10. Dá para dividir por 2, aqui vai ficar 3, 4, 5. Dá para dividir por 2, que fica 3, 2, 5. Dá para dividir por 2 e aqui fica 1. Depois vai dar para dividir por 3 e por 5, correto? Ó, vai dar por 3, aí fica 1 e 1, e depois por 5 para ficar o último 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aqui dá 15. 16 vezes 15, né? Vamos ver quanto que dá aqui para ir um pouquinho mais rápido. 16 vezes 15, 240. Esse é o mínimo. Aqui, ó. Fizemos bem mais rápido. Então, vamos lá. 240. Beleza. E agora, vamos usar aquele método que eu ensinei para vocês. Só olhar no maior expoente de cada letra. A. O maior expoente de A é A no expoente 5. Então, vai vir aqui sempre com o maior expoente. Escreve só uma vez, no expoente 5. O B, o maior expoente do B, ao cubo. Então, nós escrevemos B ao cubo. Próxima letra, Y, o maior expoente, Y ao quadrado. Pronto, aqui está o mínimo. Mínimo múltiplo comum. Viram como é fácil? Você tira o mínimo na realidade dos números, escreve, e das letras, olha sempre o maior expoente e copia o maior expoente, que na hora que você for, se você quiser ainda fazer esse método de tirar um por um, você vai ver que o resultado vai ficar exatamente como eu ensinei você a fazer aqui. Bem mais fácil seguir esse procedimento, né, pessoal? Então, por isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu vou voltar, vou falar nos últimos 2 minutinhos, eu vou falar sobre a multiplicação e a divisão, mas só para vocês conhecerem, tá? E daí, na semana que vem, nós vamos praticar mais. Então, aqui pra gente encerrar, né? Quando eu tenho uma fração algébrica, eu tiro o mínimo múltiplo comum. Tirei o mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Isso é na adição e subtração. Na multiplicação, pessoal, eu só vou dar uma dica hoje, mas eu vou deixar para ensinar isso aqui pra gente praticar melhor na semana que vem. Na multiplicação, então, eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Vai multiplicando, ó. 21 vezes 2 vai dar 42. Aí, eu vou para as letras x vezes y, x, y. AB vezes AX, A vezes A ao quadrado. Coloco na ordem BX. Nesse caso, eu posso simplificar, porque como é um grupinho inteiro de letras, aí eu posso ir simplificando se quiser, né? Então, no caso aqui, eu poderia simplificar o x, cortar somente o x, eliminar, né? Então, eliminar o x, porque expoente 1 menos expoente 1 na divisão, desaparece. O que que sobraria aqui? 42y sobre a ao quadrado b. Isso aqui, ó, bem simples, viram? E na divisão inverte, né? Você inverte aqui e transforma numa multiplicação. Ou se você já tem esse entendimento, você pode vir multiplicar cruzado que também dá certo. 4x vezes y, 14, né? 14xy. Aqui, 2 vezes 1, 2. E você vê se dá para dividir, aqui vai dar, né? 14 por 2 fica 7. As letras ficam iguais, 7xy.
Encerrou aqui, pessoal. Então, isso aqui eu vou estar praticando com vocês na semana que vem um pouquinho mais. Eu só queria mesmo hoje que vocês entendessem esse procedimento de tirar o mínimo múltiplo comum e observassem que é bem fácil. Então, por exemplo, aqui nós tiramos o mínimo múltiplo comum, x e 4y. Com aquele método que eu ensinei para vocês, então, o que seria o resultado? 4, e como as letras são diferentes, eu só escrevo x, y. Não foi isso que deu aqui no resultado? 4xy? Foi. Vocês viram que dá para tirar mínimo de cabeça. Aqui nós tiramos o mínimo do 3 e do a. Qual que vai ser o mínimo? 3a. Ó, aqui está. Parece ser difícil, mas na realidade não é. Só precisa praticar um pouquinho mais, beleza? Eu vou deixar umas atividades para vocês estarem praticando e eu aguardo vocês na aula ao vivo, ok, pessoal? Um abraço, boa semana. Tchau, tchau, galera!